E nesse vídeo eu quero fazer uma relação entre as doenças físicas e as emocionais. De que forma um tipo de emoção provoca um problema de saúde física. E se você já gostou da ideia, eu quero convidá-lo e convidá-la a se inscrever no canal. Você está no canal Educação Emocional. Muito prazer, eu me chamo Noé. E antes de continuar, sempre fazendo aquela ressalva que se você tem problemas de saúde, obviamente você deve procurar um médico. O objetivo aqui é um objetivo educativo para ajudá-lo a, em compreendendo melhor as suas emoções, você melhorar o seu bem-estar emocional, o que vai melhorar também a sua saúde. Então vamos lá. Você percebe uma nítida relação, muitas vezes, claro, quando não há mais um problema físico, você já esgotou todas as questões com exames médicos e o problema é recorrente, muitas vezes você percebe a relação entre estar doente e, por exemplo, um tipo de comportamento, um tipo de crença que você tem, um jeito que você até queria mudar, mas não entende bem porque não consegue mudar. Provavelmente você já percebeu isso, exatamente porque por detrás de muitas das nossas doenças existem fatores emocionais. Eu vou dar exemplos aqui. Eu vou falar de 5 casos, como eu anunciei aí no título do vídeo. Por exemplo, a questão de dores. Dores você tem que sempre pensar com uma questão de autoagressão. Então considere, por exemplo, a enxaqueca, dor de cabeça crônica. Claro, se você esgotou todos os caminhos físicos, tomografia, o que seja, se você está com o seu quadro alérgico controlado, esgotou, e você percebe que isso é rotineiro, você deveria considerar o fato de como que é o seu comportamento no dia a dia. Você se coloca em último lugar, você vive querendo, se maltratando por causa dos outros, para ajudar os outros, para cuidar dos outros, porque isso tende a fazer você ficar muito pensativo nos problemas dos outros, muito preocupado, e isso vai afetando aqui a sua cabeça, provocando dores, e a dor rotineira vira uma enxaqueca. Seria algo para você considerar. Eu quero considerar um seguinte caso, que é a pressão alta. A pressão alta, se a sua pressão sobe, veja, você nem é alguém que consome muito sal. Você é uma pessoa magra, só eliminando coisas que geralmente fazem a pressão aumentar por fatores objetivos reais. Você é magro, sal, você não é cardíaco, você vai eliminando. E ainda assim a sua pressão alta, considere como é o seu comportamento no dia a dia. Se você é daqueles que tem necessidade de controlar filhos, a vida das pessoas, controlar a sua vida com medo de que as coisas deem errado, por exemplo, controlar é uma coisa que coloca muito pressão na gente. Isso pode fazer a nossa pressão subir. Então você deveria considerar, compreender isso e soltar a vida. Isso que os evangélicos dizem, mas deveriam levar bem mais a sério, porque é muito profundo, que é entregar nas mãos de Deus. Que se você entrega nas mãos de Deus, você não fica tão preocupado, tão ali carregado e controlando para que dê certo. Então você solta, você deixa que a vida se baste e inclusive você devolve a responsabilidade para cada um cuidar da própria vida. Porque afinal de contas é uma questão de dignidade com você. Você deveria considerar isso. Terceiro caso, bolo na garganta e problemas respiratórios. Quem não teve isso? Dá aquele bolo aqui e problemas respiratórios. Nesse momento de pandemia é até uma questão de exceção, porque são quadros que muitas vezes lembram a questão do problema desse vírus. E aí nessa situação obviamente você tem que buscar apoio médico, tem que ter uma intervenção médica. Mas em situações normais, se não estivéssemos num momento como esse e você se sentisse algo como isso, você precisa saber que isso é um componente emocional do sufocamento. Toda vez que a gente vive sufocando a nossa vida para agradar os outros, para não ser mal visto, para ser bonzinho, a gente vai se sufocando tanto que uma maneira de manifestar isso
é no nosso quadro respiratório, que tem a ver que a gente está querendo respirar o nosso oxigênio, que é viver do nosso jeito, se libertar, e tem coisas sufocando a gente, com bolo na garganta. Então, se nós eliminamos as questões físicas e isso continua, devemos considerar por detrás esse componente emocional, ok? E depois, coluna e costas. Você tem muita dor na coluna e nas costas. E, obviamente, se você descartou questões físicas, você não se acidentou, não andou de mau jeito, não pisou, não dormiu, e essas dores continuam, se você já eliminou qualquer problema em órgãos no entorno das costas, rins, você bebe água normal, e o problema persiste, você deve considerar o fato que muita gente fala, eu estou carregando o mundo nas costas. O ato de carregar os problemas do mundo nas costas, que a gente aprende desde criança como sinônimo de amar, como sinônimo de ser filantropo solidário, e na verdade é um tipo de ensinamento autodestrutivo, porque faz de você uma espécie de escravo no mundo, e a tendência é que você vá se abandonando todos os dias até que a sua vida caia em ruína e miséria, porque solidariedade e filantropia nunca podem fazer a gente se abandonar e se afundar e se desprezar. Tem que ser uma coisa que conserve a nossa dignidade e tem que ser uma coisa espontânea, não para ter méritos ou ganhar o céu, mas algo que nos dê satisfação, mas a gente aprende que é assim e vai vivendo. E isso de sentir dor nas costas e na coluna, e às vezes a constância disso por muito tempo pode desencadear realmente um problema físico e de fato de emocional virar físico, que é o que a gente chama de psicossomática. Você deveria considerar se essas dores são comuns, e já se eliminamos os fatores clínicos e físicos, que você está carregando o mundo nas costas, você está sendo a coluna para outras pessoas, e é hora de devolver a elas as suas responsabilidades, que é um ato de dignidade e de amor próprio. Agora, tudo isso que eu estou falando não é algo assim tão simples, que você não deveria parar a sua vida para, entre aspas, se resolver e voltar ao normal. A vida emocional não é assim que as coisas funcionam. O alerta que eu faço é que todos eles têm um denominador comum. Nós fazemos essas coisas exatamente porque, eu acho que eu até esqueci da dor de estômago, eu vou falar já já, mas o denominador comum, nós esquecemos, nós fazemos tudo isso porque nós nos abandonamos, nos desprezamos, e o resultado disso é que sofremos as consequências. Fazemos isso porque aprendemos, mas é hora de mudar isso, e daqui para frente tomar a decisão pessoal de que aconteça o que acontecer, eu vou ficar firme comigo, porque essa atitude é que vai mudar a rota para a gente se prevenir e recuperando a saúde e a nossa dignidade. Mas eu tinha esquecido o quarto estudo de caso, para não encerrar esse vídeo, que é dor no estômago. Dor no estômago é fruto de idealização, ingenuidade e dificuldade com a realidade. Como assim? Muita gente tem problema de gastrite nervosa. E por que esse nervosismo? É aquela raiva. Por que a gente sente raiva? Um dos motivos é porque a gente queria que fosse de um jeito e não é. E por que a gente queria que fosse de um jeito e não é? Porque nós temos uma tendência de idealizar, querer que o mundo seja como está na nossa cabeça. E o mundo nunca vai se curvar ao que a nossa ideia. Nós temos uma ideia do que é a vida, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, o trabalho, e não vai. E quando essa idealização não se concretiza, dá raiva. Então nós precisamos desenvolver o hábito de aceitar a realidade. Não é aceitar sermos maltratados pelos outros, sermos hostilizados, devemos repudiar e nos proteger, não é isso. Mas em termos aceitar maiores, em termos da vida como ela é, da realidade maior, parar com a idealização, porque ela traz muito sofrimento, porque ela traz raiva, e raiva afeta várias partes do corpo, um deles o estômago. Mas como eu estava fazendo o fechamento, isso é só para chamar a atenção para o fato de que precisamos cuidar de nós, cuidar das nossas emoções, para a gente melhorar o nosso caminho, o nosso dia a dia, termos mais qualidade de vida e mais bem-estar emocional.
Inclusive, para isso eu disponibilizei gratuitamente, é o primeiro link da descrição, o e-book gratuito que é Guia para você compreender as suas emoções. Baixe lá a sua cópia, começa a ler. Esse é o caminho de mudança de rumo para uma vida de mais bem-estar e qualidade. E não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.